Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou professor, doutor em educação, pesquisador em autismo e inclusão e estou aqui a convite da Cuca Baby, que está fazendo uma ação muito legal sobre o autismo. A Cuca Baby fez uma enquete com seus seguidores, com as mães que acompanham, principalmente a marca, e fizeram várias perguntas sobre autismo. E eu vou responder aqui essas perguntas e depois elas vão ficar disponíveis no YouTube da Cuca Baby. O autismo tem cura? Não, não tem. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que é uma condição permanente do indivíduo. E o que a gente pode fazer é oferecer, claro, muito carinho, muita aceitação e também intervenções que podem melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com autismo. Como identificar os sinais de que uma criança pode ter o transtorno do espectro do autismo? Isso é muito complexo, porque são muitos os sinais de que o indivíduo pode estar no transtorno do espectro autista. Mas o ideal é a gente acompanhar por um instrumento muito simples e que todo mundo tem, que é a carteirinha de vacinação. Lá estão os marcos do desenvolvimento do bebê e a gente tem que ir acompanhando se a criança está atingindo todos aqueles marcos. Se não estiver, a gente conversa com um profissional para fazer uma avaliação. Como é feito o diagnóstico de TEA? O diagnóstico é feito através de observação clínica e a aplicação de alguns testes comportamentais e eventualmente conversando com a família e verificando uma série de itens. Essas avaliações são feitas por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, todos que vão contribuir com a avaliação final e a decisão clínica, de fechar ou não o diagnóstico, que é de um médico. Em geral, no caso de crianças, são pediatras ou neuropediatras que tomam essa decisão. Pessoas que são experientes, que são formadas na área, que sabem como avaliar casos de transtorno do espectro autista. É possível crianças com e sem TEA aprenderem juntas? Sem dúvida nenhuma. Não só é possível, como é desejável, porque elas aprendem muitas coisas sobre o mundo, como cada uma poderia aprender separadamente, mas elas aprendem sobre si e sobre a convivência humana juntos. E isso é fantástico, Então, a gente tem uma dimensão da aprendizagem que a gente precisa estar junto para a gente conseguir alcançar. Essa dimensão é muito importante, ela é imprescindível para esses dois, para os indivíduos com autismo e sem autismo. Por que é comum que crianças com autismo tenham apego a um objeto? De fato, pessoas com autismo podem apresentar um foco muito intenso em um objeto ou em um tema, depende de qual é o perfil do indivíduo. Por que isso acontece? Não sabemos. A gente não sabe por que isso acontece. Sabemos que é muito presente em pessoas com autismo. Alguns gostam de um objeto, um copo, por exemplo, outros podem gostar de objetos como livros, às vezes não nem para ler, só pelo tato mesmo do livro. Outros gostam de temas, dinossauros, insetos, heróis, sei lá, qualquer coisa, com um nível muito intenso. Mas por que isso acontece? Ainda é um mistério para a ciência. Como nós adultos podemos acolher mães e pais de crianças com TEA? Essa é uma pergunta muito difícil, porque talvez não exista um mesmo padrão para que nós acolhamos todos esses pais e mães. Eles são diferentes, eles têm necessidades diferentes, têm preocupações diferentes, têm perfis diferentes, e, portanto, é sempre uma forma diferente da gente acolher esses indivíduos. O que eu posso garantir é que compreensão, é que carinho, amor, é que a gente ouvir bastante esses pais, entender quais são as preocupações que eles estão afligindo. Isso é sempre muito importante. Então esse é sempre o ponto de partida para a gente poder criar essa rede de apoio para que esses indivíduos não se sintam sozinhos, eles se sintam apoiados e sejam de fato apoiados por todos nós, porque toda a sociedade precisa ter corresponsabilidade com os indivíduos mais vulneráveis, por exemplo, os indivíduos com transtorno do espectro autista. Dentro de um diagnóstico tardio de TEA, qual a abordagem mais indicada? Isso nós estamos falando de fora da intervenção precoce. É muito difícil dizer, porque é difícil dizer qual é a necessidade do indivíduo. É isso que vai determinar qual é a abordagem. Mas eu vou dizer aqui de duas principais, No caso de indivíduos que são identificados mais tardiamente, significa que provavelmente eles não são casos mais moderados e severos, são casos mais leves. Em geral, esses indivíduos vão precisar de uma intervenção que é baseada em ABA, análise do comportamento aplicada, por exemplo, para habilidades sociais ou para habilidade de linguagem mais complexa ou uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental quando se trata de instrução acadêmica ou depressão e ansiedade, que é muito comum em pessoas com autismo, principalmente ali a partir da adolescência até a fase adulta. Quais são as possibilidades de inclusão para aqueles indivíduos com autismo, também com deficiência intelectual, na educação pública?
Olha, a inclusão escolar é um grande desafio no Brasil. Nós estamos muito longe de ter um quadro de excelência, mas, de fato, em geral, a educação pública é melhor do que a educação privada. Isso é muito interessante, é muito curioso, porque existe um acolhimento maior, uma compreensão maior, uma disposição maior, em geral, na rede pública. Mas isso não quer dizer que seja simples e nem que seja uma situação boa que nós estamos vivendo, né? A gente precisa de muitas coisas, mas as principais coisas, em termos de estrutura, a gente já tem. O que a gente precisa hoje, de uma maneira bastante específica, é a questão da preparação dos profissionais. A gente precisa ampliar esse nível de preparação. Nós precisamos que os indivíduos que atuam na escola, né, principalmente os professores, possam organizar suas aulas com os princípios do desenho universal da aprendizagem de uma maneira bastante comprometida com esse princípio, para que aumente, né, o engajamento e a abertura de todos para a aula. É difícil explicar o que é, mas significa que a aula ela é feita de uma maneira mais ampla, para que mais pessoas possam participar da aula de um modo geral. E também a preparação desses profissionais, os professores de sala e os demais de educação especial, que também, em geral, estão na escola, para que eles possam fazer a avaliação dos indivíduos com deficiência e escrever as intervenções que são necessárias no contexto de escola para esses indivíduos. Isso significa, eventualmente, escrever um planejamento para outras áreas que não são acadêmicas, que são pré-acadêmicas, e também para as áreas acadêmicas. Então, a gente precisa construir o plano educacional individualizado e fazê-lo com base em ciência, né? Existem muitas coisas que podem ser utilizadas, mas não tem uma receita que pode ser dita para todo mundo, porque é sempre individualizado. E quando a gente coloca, por exemplo, uma pessoa com autismo e deficiência intelectual, isso pode ser tanta coisa diferente. Os indivíduos com esses dois diagnósticos podem ter diferenças tão grandes entre si que podem exigir milhares e milhares de diferentes intervenções, que vão sempre ser desenhadas para aquele indivíduo em particular. Quais os sinais podem alertar pais e profissionais quanto aos sinais de TEA, quanto à possibilidade de TEA? Bom, são muitos sinais de alerta, mas eu vou falar dos principais. O primeiro, claro, é o atraso de fala. Esse é o motivo pelo qual as pessoas mais procuram um médico e acabam fechando o diagnóstico, né? É difícil dizer aqui quais são as palavras que o indivíduo tem que falar, quantas palavras tem que falar em cada fase, porque são muitas fases diferentes. Então, vou relembrar aqui a dica que eu já falei, que é você acompanhar pela carteirinha de vacinação. Então, a cada idade, o indivíduo deve apresentar um vocabulário de uma certa quantidade de palavras. E se isso não for alcançado, deve-se procurar o profissional. Essa história de que cada criança vai ter um tempo muito diferente não é verdade. Os marcos de desenvolvimento são o referencial para a gente saber o quanto o indivíduo vai se desenvolver naturalmente, né, no contexto de fala e de outras habilidades também. Então, atraso de fala. Um prejuízo naquilo que a gente chama de atenção compartilhada. As crianças, os bebês, mesmo pequenininhos, eles compartilham atenção. Quando eles gostam de uma coisa, eles pegam e trazem para você para te mostrar, para compartilhar interesse com aquela coisa. Quando você olha para alguma coisa, se interessa por alguma coisa, ele olha também para onde você está olhando. Ele compartilha o interesse junto com você, né? Ele está interessado no que você está interessado também. E quando essa atenção compartilhada não está presente, ou está presente num nível muito abaixo do que normalmente se espera, isso é um sinal de alerta muito importante. Esse, na verdade, é o sinal mais universal, né, presente em pessoas com autismo. Terceiro, uma falha no contato visual, mas não é em fazer o contato visual, e sim em sustentá-lo. Então, a gente tem, assim, eventualmente o contato visual que é muito ligeiro, mas não esse contato visual. Os bebês, quando eles olham para você, mesmo se é uma pessoa que não conhece, parece que ele sabe um segredo seu. Ele olha do fundo do seu olho e fica ali sustentando aquele olhar durante muito tempo. E crianças com autismo normalmente não conseguem fazer isso, né? É claro que todos esses sinais que eu estou dizendo não são para todas as pessoas com autismo, são para a maioria. Então, uma pessoa com autismo pode ter um ou outro desses comportamentos de maneira totalmente preservada e falhar em outras coisas, né? Mas esses são os três principais que a gente pode observar e que pode dar para a gente uma informação de alerta importante para procurar profissionais da área da saúde. Com quantos anos se identifica uma criança com autismo?
Os últimos estudos apontam que a gente consegue diagnosticar de uma maneira estável o diagnóstico de autismo a partir de 1 ano e 2 meses. Essa é a idade que a gente já consegue uma estabilidade no diagnóstico. Portanto, a gente consegue hoje fazer muito mais brevemente do que antigamente. De modo que a gente precisa levar as crianças pequenininhas para fazer avaliação no pediatra, no neuropediatra, para a gente ter o mais rápido possível essa informação. Por quê? Porque quanto mais cedo a intervenção, tanto melhor a sua efetividade. Como o professor deve lidar com o aluno autista quando ele tem um comportamento de agressividade? Essa não é uma resposta fácil que se consiga responder em um vídeo do YouTube. Isso é muito difícil. A gente precisa, em primeiro lugar, para intervir de fato sobre aquele comportamento, fazer uma avaliação. A avaliação é chamada avaliação funcional do comportamento. E depois a gente fazer uma intervenção, que é uma intervenção que se baseia nessa análise funcional. Então é assim, intervenção baseada em avaliação ou análise funcional. E essas intervenções podem variar, né? Além disso, no momento em que o comportamento acontece, se ele for muito intenso, ele caracterizar aquilo que a gente chama de crise e ele oferecer risco para o indivíduo ou para algum outro indivíduo naquele contexto, né? E ele vai exigir que o professor tenha uma preparação de algum tipo de sistema de segurança, né, para crises agressivas, algum tipo de protocolo de segurança, para que ele possa fazer algum tipo de procedimento ali para garantir que esse risco seja eliminado. É claro que a gente não pode ficar numa situação de risco, ninguém pode ficar. Mas isso não é simples, é preciso que os sistemas de educação se comprometam em oferecer esse tipo de preparação para os seus profissionais, porque senão os professores ficam sem uma ação que seja realmente efetiva, que ele possa exercer no momento de agressividade. Qual preparo mínimo o educador deve ter para estar em sala de aula com alunos autistas? Ele precisa minimamente compreender o que é o transtorno do espectro autista. Isso, de um modo geral, na maior parte das formações já está presente, ainda que muitos professores tenham sido formados antes dessa nova formação, né, mais contemporânea. E segundo, isso que é mais difícil, ele precisa ser treinado para a maioria das práticas baseadas em evidências que são próprias para se implementar na escola. Nós temos 28 práticas baseadas em evidências. Dessas 28, umas 25 aproximadamente poderiam ser utilizadas por professores em sala de aula para ensinar pessoas com transtorno do espectro autista. E, portanto, elas deveriam ser treinadas para implementar todas elas, ou o máximo possível, para que elas pudessem utilizar muitas dessas ferramentas, né, para os seus vários estudantes, a depender da necessidade de cada um. Sou mãe da Ana Lívia Silva França, autista moderada, verbal, porém ela tem um grau de ecolalia muito forte, repete tudo o que escuta ou vê. Como posso estar ajudando ela a diminuir essa ecolalia? Também, infelizmente, não é uma resposta que eu consiga dar aqui, porque é uma resposta difícil, complexa e que não é uma resposta única. Ou seja, a mesma coisa que eu disse em relação ao comportamento agressivo, fazer uma avaliação funcional, é o que se faz quando você tem ecolalia. Qual é a função dessa ecolalia? Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação funcional e depois fazer uma intervenção que seja baseada nessa função. Daí você precisa realmente do apoio de um analista do comportamento, de um profissional, para fazer essa avaliação, para desenhar essa intervenção. Infelizmente, não é uma coisa que seja possível de ser prescrita por qualquer pessoa sem conhecer o indivíduo e entender como que esse comportamento opera dentro do repertório dela, ou seja, qual que é a função que esse comportamento tem dentro do contexto de vida dela. Qual o melhor método de aprendizagem de criança com TEA? Minha filha tem dificuldade de aprender, não consegue acompanhar a turma. A ciência que fundamenta a maior parte das intervenções de ensino para pessoas com autismo é a ABA, Análise do Comportamento Aplicada. E isso vale também para contexto educacional. Mas isso não é um método, é a ciência de referência. O método específico depende do indivíduo. É muito difícil sempre responder depende, né? Pode ser que ela não acompanhe a turma porque faltam outros comportamentos que são pré-requisitos para ela aprender em sala de aula. Portanto, nesse caso, o ideal seria fazer um plano educacional individualizado para ensinar esses pré-requisitos. Mas pode ser que ela não acompanhe a turma, porque a maneira que está sendo dada a aula não é a melhor para ela, não é para pessoas com autismo, não tem um método universal, né? Mas não seja o melhor para ela. Portanto, se o professor fizesse uma adaptação da sua aula, de modo que ela ficasse mais abrangente,
por meio do desenho universal da aprendizagem, ela passasse a aprender. Pode ser que não seja isso, pode ser que ela tenha uma dificuldade mais acentuada, ela pode ter uma deficiência intelectual ou um déficit intelectual, de modo que eu precise fazer adaptações das atividades e, eventualmente, adaptações até curriculares para que ela aprenda adequadamente. Isso é possível. Isso é possível. O professor, se isto for verdade, precisa fazer essas adaptações. Mas elas não são, novamente, universais. Elas dependem da avaliação do indivíduo. Por que aquele indivíduo não está aprendendo? Quais são os comportamentos que ela tem já? Qual é o nível em que ela está? Para eu adaptar para aquele nível, para subir junto com ela, devagarzinho, né? Como sempre deve ser, aos poucos, o nível de desempenho dela, para que ela eventualmente alcance o restante da turma ou que ela persiga o melhor ritmo que seja possível para ela como indivíduo. Por que o autismo está aumentando tanto, né? E aí a complementação da pergunta, se é genético, por que isso está acontecendo? Existem vários motivos para esse aumento, mas eu vou falar dos dois principais. O primeiro é o aumento da consciência, da informação sobre autismo. As pessoas nem sabiam o que isso quer dizer e hoje elas já sabem, muitas pessoas sabem muito mais, professores, médicos, enfermeiros, outros profissionais que comunicam com os pais, têm mais condições de fazer esse diagnóstico. Os próprios pais, sabendo o que isso significa, observando esses comportamentos, têm mais probabilidade de procurar esses profissionais. Então, o aumento da consciência, da conscientização do autismo é muito maior do que 10 anos atrás, por exemplo, né? Isso tem um impacto gigantesco sobre o diagnóstico. E o segundo motivo, que na verdade é o principal de todos, é a mudança dos critérios diagnósticos. Aquilo que a gente chama de autismo hoje, né? Quando você faz a definição e você vai diagnosticar alguém, né? Você tem muito mais possibilidades hoje de dizer que uma pessoa tem o transtorno do espectro autista, né? Portanto, o próprio objeto que a gente chama de autismo hoje é uma coisa muito diferente e muito mais ampla, né? Pessoas que antes não cabiam dentro do critério diagnóstico, hoje cabem. A própria síndrome de Asperger, que antes era uma condição separada, virou transtorno do espectro autista. Transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação, também. Transtorno desintegrativo da infância, também. Então, tudo isso vai fazendo crescer esse diagnóstico, que hoje chega, portanto, a 1 a cada 36 pessoas. Como abordar assuntos como morte, separação, sexualidade? Olha, pessoas com autismo podem ter repertórios muito diferentes e exigir abordagens muito diferentes, né? O que é sempre indicado é que, em primeiro lugar, a gente observe o indivíduo e siga o que aquele indivíduo precisa. Tem um indivíduo que vai precisar, por exemplo, de pistas visuais de uma maneira mais clara, né? Pistas bem estruturadas para abordar um certo assunto. Essas pistas podem ter uma historinha que vai seguindo visualmente a explicação, o que a gente chama de histórias sociais. Outros indivíduos não vão precisar dessas pistas visuais, mas uma fala mais estruturada, por exemplo, utilizando menos metáforas, sendo mais concreto, talvez seja uma abordagem mais indicada, mas tudo vai depender realmente do indivíduo em particular. Muito obrigado a todos, obrigado a Cuca Baby, obrigado aos seguidores aqui da Cuca Baby que assistiram o vídeo até aqui. E eu vou pedir para vocês para curtirem aqui, se inscreverem no canal e compartilharem com os amigos. Esse vídeo pode ajudar muitas outras pessoas que podem estar no seu convívio aí. Eu vou convidar vocês para mandar para eles, para a gente compartilhar um pouco mais conscientização sobre o autismo e, claro, apoio às pessoas com autismo e suas famílias. Um grande abraço, tchau para vocês.